Vamos desenvolver aqui uma reflexão sobre a ideologia da distração. Como que ela se estrutura e como que isso se organiza perante a sociedade. Antes, para vocês entenderem, eu vou dar o exemplo do que nós estamos passando. É muito comum ouvirmos até de profissionais da área de saúde que essa doença surgiu na natureza e que, portanto, trata-se de uma doença biológica. Estou falando do coronavírus. As pessoas não conseguem compreender, não têm uma leitura mais ampla de mundo, que trata-se sobretudo de uma doença política. Por que política? Porque mostra a organização da polis, a organização dessa cidade, como que ela se estrutura a partir de um modo de produção, no caso, o modo de produção capitalista. É nesse sentido que vai surgir, por exemplo, o mercado de Wuhan, porque tudo é passível de se tornar mercadoria. O objetivo dessas mercadorias é você obter mais capital, ou seja, mais dinheiro em movimento e fazer mais valia. Então, portanto, ela é uma doença política, porque na medida em que você destrói o meio ambiente, você desestrutura a cidade, aonde muitos têm, onde poucos têm muitos e muitos têm quase nada, a cidade vai se estruturar baseada nesse modo de produção. Aliado a isso, você tem alguns aparelhos ideológicos, que é o que o filósofo francês Louis Althusser chama, que vão legitimar a estruturação dessa sociedade. Nós temos a escola, que vai produzir saberes que vão ser ditos como verdadeiros. Nós temos a propaganda. Isso o Louis Althusser não fala, eu estou expandindo para outros elementos. Nós temos a mídia, e eu vou me concentrar única e exclusivamente nesse. De que maneira a mídia ela vai promover esta ideologia da distração? Hoje, dentro dessa sociedade neoliberal, as pessoas acreditam que elas são sujeitos livres, que elas podem fazer aquilo que elas querem e, consequentemente, conquistar riqueza. É muito comum perceber pessoas que, de um espectro político, defendendo interesses antagônicos à sua classe política. O que eu quero dizer? Pessoas que são pobres defendendo interesses da classe dominante. E isso mostra uma verdadeira disfunção em relação aos fatos sociais e uma chamada despolitização, porque ela não se reconhece dentro da posição individual e social a qual ela pertence. Ela se acha fora daquele posicionamento e acaba tendo, vamos dizer, posições contrárias à sua classe. Eu trouxe uma citação aqui para vocês entenderem, que é de um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han, e que é muito importante a gente entender como funciona essa organização. É assim: hoje acreditamos que não somos sujeitos submissos, mas projetos livres, que se esboçam e se reinventam incessantemente. A passagem do sujeito ao projeto é acompanhada pelo sentimento de liberdade. É esse mesmo projeto que já não se mostra como uma figura de coerção, mas sim como uma forma eficiente de subjetivação e sujeição. O eu, como projeto, acredita ter libertado das coerções externas, das restrições impostas por outros, submete-se. Agora, coerções internas, na forma de obrigações de desempenho e otimização. O que o Byung-Chul Han está explicando aqui? Vamos por partes. As pessoas acreditam que são livres, mas na verdade elas são
sujeitos de projetos de subjetivação e sujeição. Sujeição no sentido Foucaultiano, do Michel Foucault, que é o filósofo francês, que o sujeito ele se assujeita às normas impostas pela sociedade. Então, o que o Byung-Chul Han vai nos mostrar para frente? Que o sujeito ele se assujeita a essas formas e ele, ao se assujeitar, ele se autoexplora. E ele acredita que isso vai lhe trazer conquistas, prosperidade. Existem muitos discursos por aí de aparelhos ideológicos, como por exemplo que o Louis Althusser vai dizer, que vão, por exemplo, hoje promover essa ideia de prosperidade. A questão da igreja é um elemento central disso. Então, dentro desse contexto que promove essa distração, dentro da grande mídia, onde nós podemos ver jornais como do Datena, e aí eu lembro da música da Legião Urbana, aquela música chamada, se não me engano é Fábrica, ou é música urbana, acho que é música urbana, que fala assim: a violência é tão fascinante que nossos dias são tão normais. E você passa e nem percebe os movimentos acesos. Tudo parece ser tão normal, mas você já viu esse filme também. Ou seja, essas distrações nos tornam sujeitos autômatos, quer dizer, e começamos a enxergar a sociedade com estes fatos apenas. Não aprofundamos o olhar sobre as coisas. Isso tem a ver com a informação e com a formação que nós temos. Formação intelectual que deveria ser promovida pela escola, mas isso não é feito. Como vocês sabem, a organização da nossa escola brasileira ela é feita única e exclusivamente para atender interesses do mercado. E parece que não atende nem isso direito, haja visto que os índices de qualidade da educação demonstram que nossa educação brasileira vai muito mal em comparação com outros países. Dentro desse aspecto da ideologia da distração, nós temos essa grande mídia que eu já disse e tem os seus programas que nos distraem em meio a acontecimentos reais, estruturais e que impactam diretamente a nossa vida. Como, por exemplo, o Covid-19 agora. Está impactando todo mundo, o mundo inteiro. E nós temos esse programa chamado BBB. O BBB ele vai promover essa ideologia da distração, onde as pessoas vão se voltar justamente para isso. Há um poder de mobilização muito grande para a votação da exclusão de um determinado candidato. E há dentro desse contexto uma comoção muito grande, discussões, debates, por conta que aquele sujeito saiu. Mas dentro do aspecto político, social, aonde impacta diretamente nossas vidas e tira vidas das pessoas por conta que a sindemia é um problema político por conta da organização da polis, parece que as pessoas estão completamente insensíveis a este fato, ou até, vamos dizer, imunes. Por quê? Elas parecem que estão à parte desses acontecimentos, mas esta distração lhes atrai de maneira mais atraente e significativa. O sujeito ele se acha livre dentro desse contexto, mas na verdade percebe toda a organização e estruturação que o torna escravo, porque vai moldar a forma como ele pensa, como ele age, sente e faz as coisas. Ele não é, portanto, um sujeito político. Ele é um sujeito apolítico. Ou um sujeito, como posso dizer, alienado. Isso é o quê? É uma imposição de ideologia. O que é uma imposição de ideologia? Dentro desses aparatos é a promoção de ideias por grandes aparelhos como esse, no caso a mídia. Então ela promove grandes ideias
de maneira distorcida, que não tem nada a ver com a realidade, porque a realidade é uma só, a verdade é uma só, mas eles promovem outras verdades e as pessoas acabam querendo ver as duas faces da moeda da verdade. Mas não existe isso, a verdade é uma só, mas elas acreditam que há duas, três, quatro, cinco, seis, às vezes. Isso chama-se fake news e pós-verdade. Eu já fiz um vídeo aqui no canal chamado Pós-verdade, vocês podem ver depois. Portanto, essa distração torna as pessoas insensíveis diante dos acontecimentos reais do mundo. Há uma outra citação aqui desse livro, eu sugiro que vocês leiam, do Byung-Chul Han. O nome do livro é Psicopolítica, Neoliberalismo e as Novas Técnicas de Poder. Ele diz o seguinte, é uma página bem interessante que diz assim, assim, coloca-se a seguinte pergunta. Para escapar à fatídica dialética da liberdade, que a transforma em coerção, não deveríamos redefinir ou reinventar a liberdade? Esse é um problema central. Como os sujeitos acham que são livres, o Byung-Chul Han vai mostrar que não. E dentro de todo esse emaranhado estrutural, ideológico, social e sobretudo político, elas se acham livres, mas na verdade elas são escravas e se auto-exploram. Nós estamos dentro de uma sociedade neoliberal, onde promove flexibilização dos direitos trabalhistas, ou seja, promove a nossa escravização maior, e as pessoas acham que são livres para escolher os seus empregos. E elas pertencem à classe trabalhadora, mas elas defendem essas ações da classe dominante que a esmaga. Veja só que interessante. Vamos lembrar também, relacionado à mídia, do que eu falei aqui do BBB, que a Carol Conká saiu e gerou uma comoção muito grande. E nós estamos com 300 e poucos mil mortos. Qual é a comoção que exige esse poder de mobilização de milhões de pessoas para proclamar um impeachment ou uma mudança significativa em relação à condução da pandemia? Não há. Então vejam como que existe essa ideologia da distração e que desorganiza e confunde a sociedade em relação aos fatos significativos e que mudam a nossa vida. Leiam esse livro que eu falei, que ele vai te dar uma narrativa interessante, que é o Byung-Chul Han, e leiam a ideia de ideologia do filósofo alemão Karl Marx. E aí vocês vão ter panoramas interessantes, ou pesquisem na internet qual é o significado de ideologia segundo Karl Marx, que aí vocês vão ter uma visão mais aprofundada em relação aos fatos sociais. Se inscrevam no canal, estamos chegando a 1000 inscritos, compartilhe o vídeo porque a mensagem é importante. Tá certo? Até mais.